perguntei para eles se eles deram uma olhada também sobre os assuntos que a gente vai ver hoje. E também falei para eles que a gente vai ver a fórmula C, né? Vamos dar uma olhadinha em outras fórmulas também, vamos ver formatação condicional, tudo Tranquilo, mais. Dei uma tranquilo. adiantada aí para eles. Uhum. E só tem uma pergunta para te fazer. Você já tá gravando, Ítalo? Você quer que eu grave hoje? Não, eu já tô gravando. Já tá? Não, tá certo, então. Perfeito. Pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje com a fórmula Si. Eu vou estar projetando aqui a minha tela para vocês. É, fórmula Si. Ok. Bom, pessoal, só para mim ter uma noção aqui, alguém já trabalhou com a fórmula Si, né? A fórmula condicional? Alguém que tem já teve, né, algum contato com ela? Desde já. Deixa eu ver aqui no chat. Pamela, Johnny, Rosa, Darlene. Algum de vocês já trabalharam com a fórmula Si? Não? Não, perfeito, Boa pessoal. noite. Não, Tranquilo. Bom, pessoal, a fórmula Si, ela vai ser um pouquinho diferente das outras fórmulas que a gente já vem trabalhando antes. Por quê? A fórmula máximo, mínimo, fórmula de soma, de divisão, multiplicação, são fórmulas, né, que elas trabalham diretamente com a manipulação dos números, correto? Igual, por exemplo, se você vai somar dois números, se você vai multiplicar, isso tudo você está mexendo diretamente no valor. Agora a gente vai mexer com lógica. Então, a gente vai pensar o seguinte: uma ação vai ser executada dependendo de uma condição. Ou seja, se caso algo acontecer, faça isso. A gente pode pegar a fórmula se como uma ideia do nosso dia a dia, né? Então vamos pensar o seguinte: a gente tem lá nossa manhã, a gente acabou de acordar, e aí a gente pensa o seguinte: se tiver chovendo, eu vou para o trabalho de carro, ou eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um Uber, porque talvez eu não tenha um ônibus perto. Então eu tenho duas opções: eu vou de carro ou eu vou de moto. Então, se tiver chovendo, eu vou de carro. Se não, eu vou de moto. Então, a fórmula se, ela trabalha nessa ideia. Se algo for verdade, ou seja, se algo estiver dentro do esperado, ele vai fazer uma coisa, se não, ele faz outra. Eu deixei aqui uma explicação, inclusive essa planilha eu vou compartilhar ela com vocês, de como que funciona a fórmula Si, beleza? Ela permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Ou seja, se uma coisa é maior do que outra, é menor, é diferente, tudo bem? Portanto, uma instrução se pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira, ou seja, se aquilo que você espera realmente acontece. E o segundo é se a comparação é falsa, ou seja, se não é aquilo que você espera, ok? Então, basicamente, a sintaxe da fórmula se ela é assim, olha, a gente começa com o sinal de igual, chama o nome da fórmula, abre o parêntese. E aí a gente tem que passar pelo menos dois argumentos, podendo ser passado até três. Por quê? Esse último argumento aqui, a gente vai ver que ele pode não ser passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é uma expressão lógica, ou seja, uma expressão baseada em uma comparação de uma coisa com outra. Ou seja, se é maior do que 10, é menor do que 20, é diferente de 4, é maior ou igual a 3. Então, sim, a gente tem que pensar que a gente trabalha nessa ideia. E aqui, depois do ponto e vírgula, vai ser a primeira ação a ser executada. Ou seja, se essa expressão que você passou aqui, ela for verdadeira, ou seja, ela retornar ok,
vai executar o que tiver aqui. E aqui essa execução pode ser diversas coisas. Você pode pedir para escrever uma coisa, você pode pedir para fazer um cálculo, você pode pedir para mostrar um número, você pode pedir para fazer qualquer coisa. Então aqui a gente vai colocar o que a gente espera que aconteça. E aí, se caso essa expressão não retornar verdadeira, ou seja, ela não for certa, a gente tem que colocar o que a gente quer que faça. Porém, né, esse tem aqui, eu vou até abrir uma aspas para ele, não é obrigatório. Ou seja, você pode definir o que vai ser feito se caso retorne verdadeiro, porém, se retornar falso, né, se caso não for aquilo que você espera, pode, né, não, você não pode definir nada, aí simplesmente vai aparecer falso na tela. Então, antes de eu mostrar aqui o restante da planilha, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui três números, 10, 11 e 12, tudo bem? E agora eu quero saber qual desses números é par. Não, qual desses números é par é mais difícil. Qual desses números é maior do que 10? Deixa eu colocar um aqui que é menor do que 10. Então, vamos imaginar que a gente tem uma lista enorme. E eu quero saber qual deles é maior do que 10, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar da seguinte forma. Igual se, que eu tenho que fazer uma fórmula condicional, abre parêntese. E agora, em vez de eu passar diretamente o 9, eu vou passar a célula onde o 9 está, porque talvez depois eu quero mudar a célula eu quero mudar o valor da célula. Então, eu vou colocar aqui se a célula onde está o 9, ou seja, L8, for maior que 10, o que eu vou querer que faça, né? Quando eu colocar o ponto e vírgula, olha que interessante, ele trocou, né, para a próxima parte. Eu quero que escreva o seguinte, maior que 10. Beleza? Agora, eu não vou definir se o número não é maior do que 10. Ele simplesmente não vai colocar, ele vai colocar falso, mas eu quero que ele não coloque nada. Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula e vou colocar um espaço em branco, assim, nada. E vou fechar o parêntese. Olha o que aconteceu, ele não mostrou nada. Por quê? 9 não é maior do que 10. Agora, se eu colocar 20 aqui, vai aparecer aqui, olha, maior do que 10, porque 20 é maior do que 10. E aí, para mim aplicar essa fórmula às outras células, eu tenho que vir aqui e puxar ela. Quando eu puxo e arrasto, ele aplicou aqui, né, em todas. Aí agora eu posso vir colocar aqui agora o 9. Aí agora o 9 ele não faz nada, o 8 não faz nada. Só que se eu colocar 13, ele vai colocar maior do que 10. Então, eu tenho que definir o que é quando não for maior do que 10. Então, eu tenho que definir o valor se falso. Então, eu vou vir aqui e colocar menor que 10. Porém, eu só modifiquei de uma fórmula. Se eu vier aqui e colocar um número menor do que 10, não vai acontecer nada. Aqui vai acontecer, porque eu defini que é a resposta falsa. Então, eu tenho que vir aqui agora e corrigir, né, nas demais. Então, agora ele vai ficar maior do que 10 e menor do que 10. Todos aqui é maior do que 10. E quando for 10, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, né, que não é a situação exatamente que ele queria. Por quê? Aqui eu coloquei se o número simplesmente for maior do que 10. Tudo bem? E aqui eu coloquei se for maior do que 10, escrever maior que 10. E se não for, eu coloquei que é para escrever menor que 10. Só que o 10 é uma exceção. O 10 não é nem maior e nem menor. Ele é igual. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, né, vir aqui e colocar assim, ó, maior ou igual. E agora eu coloco desse jeito, maior ou igual. E aqui eu escrevo, né, maior ou igual a 10. Tudo bem? Então, agora olha o que vai acontecer. Quando o número for maior ou igual a 10, ele vai escrever maior. No caso aqui, eu não puxei a fórmula, né? Vamos puxar ela aqui e vamos puxar ela aqui. Tudo bem. Agora, se eu escrever um número que seja maior ou igual que 10, ele vai colocar para mim essa mensagem. Se o número for menor, ele vai colocar que é menor que 10. Então, aqui eu basicamente, né, fiz um cálculozinho, uma comparação simples de um número ser maior igual ou maior igual a 10.
Tudo bem? É um cálculozinho simples. Porém, eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse dentro dessa fórmula aqui. Eu poderia colocar o seguinte, ó. Eu quero saber... Ó, vou colocar assim, ó. Ó, vamos colocar assim, ó. Quais números o dobro é menor que 20? O que é o dobro, gente? É o número duas vezes. Então, eu vou colocar aqui alguns números. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se a chamada tá ok. Tá ok, porque parecia que tinha dado um erro aqui pra mim. Então, beleza. Agora eu quero saber se o dobro desses números aqui é menor do que 20. Ok? Então, o que eu vou fazer? Igual se. Para mim achar um dobro de um número, não é basicamente eu pegar aqui o número, olha, esse vezes, né, 2 tem que ser menor que 20. Então, aqui agora eu montei uma expressão lógica. O número que está aqui, vezes 2, menor que 20. Aí, agora, qual que vai ser a minha expressão? Eu posso colocar dobro menor que 20, eu posso escrever dobro menor que 20. E aqui, agora, eu posso fazer o contrário. Dobro maior ou igual a 20. Basicamente, é o que eu quero que escreva. O dobro de 8, qual que é? 16, menor do que 20. O dobro de 11 é 22, é maior ou igual a 20. Por que eu coloquei maior ou igual? Porque o dobro de 5 é 10, beleza? E o dobro de 10 é 20. O dobro de 10 é 20. Então, ele é maior ou igual. Neste caso, é igual a 20. Então, essa primeira ideia que eu quero passar aqui para vocês é basicamente isso. Que dentro da fórmula Si, a gente pode aplicar um conceito de que a fórmula ela pode ter, né, dentro da estrutura condicional, um cálculo, ela pode conter, né, outros detalhezinhos, como escrever alguma coisa na resposta, fazer um cálculo, né, um pouco mais complexo na resposta. Deixa eu só conferir aqui, que parece que deu problema na carga do meu notebook. Só um minutinho. Que não está carregando. Ok, consegui corrigir aqui. Voltei. Beleza, então. A primeiro momento é isso, a gente entender que funciona dessa forma. Só que aí existem alguns detalhes que a gente tem que aprender, tem que já entender, né, porque a gente tem que ver um pouco mais, né, de conteúdo agora, com relação a coisas que a gente pode colocar dentro da fórmula Si, igual eu comentei. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, olha. Se o valor que tiver nessa célula aqui, eu não sei qual valor que vai estar, for diferente de 10, eu quero que some esse intervalo aqui. Some esse intervalo. Se não, né, se esse valor aqui não for diferente de 10, ou seja, se ele for igual a 10, eu quero que escreva, eu quero que coloque, sei lá, né, eu posso colocar outra fórmula aqui, deixa eu pensar numa outra fórmula. Não, calma aí, eu tenho que só fechar aqui, né, para mim voltar para a fórmula Si. Muito importante, gente, isso aqui é um detalhe legal, né? A fórmula que você abre dentro da fórmula Si, você tem que fechar ela ali mesmo, né? Então, no caso agora, o valor se falso. Então, no caso agora, se esse valor não for diferente de 10, ou seja, se for igual a 10, eu quero que escreva igual 10. Igual 10. Ó, olha que interessante. Então, eu combinei fórmula com texto. Beleza. O valor que tem aqui não é 10. Então, o que ele fez? Ele somou isso daqui pra gente, olha. Eu consigo saber que a soma disso aqui é 47, que aqui embaixo para mim aparece, olha, 47. Inclusive, esse atalhozinho aqui serve para várias coisas, olha. Soma, média, mínimo, máximo, contagem, conte números. Ou seja, você consegue ali, né, uma
algumas formulazinhas mais rápidas sem precisar diretamente aplicar a fórmula. E se caso tiver um 10 aqui, ele vai escrever igual 10. Então, é assim que a gente consegue, né, utilizar uma fórmula dentro da fórmula C. Outra coisa que a gente consegue fazer também é a estrutura condicional junto com a fórmula E. Eu vou colocar dois números aqui, 10 e 20. E agora eu vou falar o seguinte, olha, se... Aí, quando eu quero passar duas expressões lógicas junto, por quê? O fórmula C, ela só aceita uma expressão lógica. Então, eu quero passar a seguinte expressão lógica. Esses dois números aqui, eles têm que ser diferentes de zero, por exemplo. Os dois têm que ser diferentes de zero para só então executar uma ação. Então, eu tenho que analisar o 10 e tenho que analisar o 20. Pela expressão lógica simples, a gente não consegue isso. Então, para a gente conseguir fazer isso, inclusive, a gente precisa disso para fazer um exercício, a gente tem que utilizar a fórmula E. Então, dentro da fórmula E, eu posso passar quantas expressões lógicas eu quiser. Olha que interessante, ela já fala aqui, ó, expressão lógica 1, expressão lógica 2. Então, a primeira expressão lógica é esse número ser diferente de zero. E a próxima expressão é esse número ser diferente de zero. E agora eu fecho parêntese, aí eu volto para a fórmula C, ponto e vírgula. Se esses dois números são diferentes de zero, eu quero que escreva na tela assim, ó. Os dois são diferentes de zero. E aí, agora, se caso um deles for igual a zero, eu quero que escreva assim, ó, igual, né? Igual não, né? Abre aspas, um deles é zero. Fecha aspas, fecha parêntese, ok. Então, agora, eu sei que o 10 e o 20 são diferentes de zero. Só que se eu colocar o zero aqui, vai me mostrar um deles é zero. Eu posso fazer isso com qualquer um dos dois. Por quê? O teste lógico, né? O teste lógico, o teste lógico utilizando a fórmula E, ele me permite, né, colocar mais de uma condicional, ou seja, eu estou analisando duas condições ao mesmo tempo. E para ele retornar verdadeiro aqui, todas as expressões lógicas têm que retornar verdadeiro. Por quê? Para escrever que os dois números são diferentes de zero, os dois têm que ser diferentes de zero, ou seja, ele analisa as duas condições. Se as duas forem atendidas, aí ele vai escrever o que eu falei aqui. Agora, supondo que é uma situação onde eu tenha mais de uma expressão lógica, porém apenas uma delas é necessário para mim retornar verdadeiro. Aí, em vez do e, a gente utiliza o ou. O ou, né, ele funciona exatamente como o e, né, ele me permite colocar mais expressões lógicas, porém, ele vai retornar verdadeiro se uma das condições forem atendidas, ou seja, se essa condição ou essa condição for verdadeira, ele vai me retornar verdadeiro. Igual, por exemplo, aqui ele está falando que essa condição retorna falso. Por quê? Este valor aqui ele não é diferente de zero. Porém, este daqui é diferente de zero. Aí aqui para mim até aparece, olha, verdadeiro. Vocês estão conseguindo ver esse verdadeirozinho aqui? Só para mim ter uma noção? Pessoal, será que... Tá de boa, tá de boa. Ah, não, beleza. Ok. Então é isso. Aqui eu retornei verdadeiro, então agora eu vou mudar o meu texto aqui, ó. Aqui tá falando que os dois são diferentes. Então agora eu vou mudar para assim, ó. Um dos dois é diferente de zero. Então agora, né, com base, né, e aqui agora eu mudo um deles, eu mudo para os dois. Os dois são zero. Então agora olha que interessante, né? Com base na... Um dos dois... Ok. O que que agora eu tenho?
Eu estou analisando as duas condições. Essa célula ser diferente de zero e essa célula ser diferente de zero. E aí eu coloquei o seguinte, ó, um dos dois é diferente de zero, ou seja, o 20 é diferente. Só que se eu colocar zero nos dois, aí vai falar para mim que os dois são zeros. Porque nenhuma das duas condições foi atendida. Ou seja, eu queria que um dos dois aqui não fosse zero, só que os dois são zeros. Então ele vai escrever para mim, os dois são zeros. Eu acho que talvez pode estar parecendo um pouco confuso, né, do jeito que eu estou falando, mas o que eu estou querendo que vocês entendam aqui é o seguinte: dentro da fórmula psi, você pode usar outras fórmulas junto. Você pode, por exemplo, usar a fórmula OU, que permite você fazer mais de uma comparação e apenas uma delas retornar verdadeiro, e você pode usar E, onde você precisa que todas as condições retornem verdadeiro. Aqui no valor se falso, você pode colocar texto, fórmulas, escrever um número direto, e o valor se falso não necessariamente precisa ser verdade. Deixa eu voltar aqui para a sintaxe da matéria para a gente dar sequência. Então, aqui eu deixei registrado o que é a expressão lógica. Ela é uma expressão ou referência a uma célula que contenha uma expressão que representa um valor lógico. O que é um valor lógico? Verdadeiro ou falso. O valor se verdadeiro, ele retorna se caso for atendida a condição, e o valor se falso, se não. Aqui eu trouxe uma situação onde a gente tem, né, que a nota do aluno, né, essa nota aqui, ela tem que ser maior ou igual a 7 para o aluno ser aprovado. Se não, né, eu quero que ele seja reprovado. Então, vamos aplicar essa condição aqui? Vamos lá. Eu quero que a nota, ok? Então, igual nota, igual se nota for maior ou igual a 7, eu quero que escreva aprovado. Ponto e vírgula. Se não, eu quero que escreva... Se não, eu quero que escreva reprovado. Bem simples, ok? Olha que interessante, ele automaticamente já traz o preenchimento para nós e eu vou concluir. Então, a gente observa que os alunos que tiraram mais do que 7 estão aprovados e o que tirou menos que 7 está reprovado. Por que é interessante a gente usar a fórmula? Porque se eu vier aqui e falar, esse aluno aqui não tirou 7, ele tirou 6,9. Ele tirou, estava 7, né? Ele tirou 7, ele tirou 6,9, ok? Então, se ele tirou 6,9, ele está reprovado. Para ser aprovado, tem que ser maior do que 7. Aqui eu deixei a formulazinha que a gente utilizou, peguei como referência essa célula aqui, né? Se B20, onde está a nota, for maior do que 7, aprovado, se não, reprovado. Tudo bem? Eu poderia, talvez, ter uma outra condicional aqui, que aí eu poderia falar o seguinte, né? Se o aluno, né, não teve nota maior do que 7, mas a nota dele está entre 3 e 7, eu posso falar, então, que ele está de recuperação. Talvez nessa instituição, né, nesse sistema de pontuação, se o aluno ficar entre 6 e 7, ele tem direito a tentar subir. Se ele ficar com menos que 6, ele é reprovado. Então, aqui, em vez de eu colocar o valor se falso, eu posso abrir um outro se. Olha que interessante. Então, eu posso vir aqui e colocar outro se, né? E aí, esse outro se, eu posso abrir uma outra expressão lógica. Só que agora eu quero saber se a nota está entre 6 e 7. Ou seja, a nota tem que ser maior do que 6 e menor ou igual a 6,9. Então, eu preciso de um e. Então, olha que interessante. Eu estou usando um se dentro de outro se e um e dentro desse se. Então, agora eu quero saber se essa nota aqui ela é menor ou igual a 6,9 ou essa nota aqui ser maior ou igual a 6. Ou seja, se o aluno tirou de 6 até 6,9, eu vou dar ali uma chance para ele ser aprovado. Aprovado não, ele vai estar em recuperação para ele talvez ser aprovado. Se caso essa condição aqui for atendida, eu quero que esse aluno, né, esteja em recuperação. Em recuperação. Se caso, né, ele não tiver uma nota maior do que 7, né, entre 6 e 7,9, aí então ele vai estar reprovado.
eu vou fechar o parêntese desse primeiro se e vou fechar o parêntese do segundo se. E agora eu vou, né? Olha aqui, que nessa primeira situação aqui, né, da fórmula antiga, o aluno que tirou 6,9 está reprovado. Só que agora, nessa nova situação, este aluno aqui está em recuperação, porque a nota dele está entre 6 e 6,9. Esse daqui está aprovado, esse daqui vai estar reprovado de qualquer jeito, porque a nota dele não chegou. Ele poderia ter tirado 5,9, ainda está reprovado. Agora, se ele tiver tirado 6, aí a nota dele passa a estar em recuperação. Então, pessoal, é bem interessante vocês entenderem a sintaxe da fórmula SI, porque isso permite que vocês façam bastante, apliquem em várias situações. Porque dentro da fórmula SI, você pode ir aumentando cada vez mais a complexidade dela, até você conseguir, né, fazer aquilo que você precisa. Eu vou voltar aqui para o simples, eu só quis mostrar esse um pouquinho mais avançado, para vocês terem uma noção. Aqui embaixo eu deixei para vocês a tabela de comparação, tudo bem? Deixa eu até apagar isso daqui. Aqui a gente tem a tabela de comparações para você montar expressões lógicas. Sinalzinho de igual para falar se uma coisa é igual a outra. Maior, menor. Se eu quiser falar que uma coisa é maior ou igual, como a gente viu no exemplo, eu uso o sinalzinho de maior junto com o sinalzinho de igual. Menor ou igual a mesma coisa. E o diferente, a gente não consegue fazer aquele mesmo símbolozinho que a gente tem na matemática, né? Que o símbolozinho da matemática é um sinalzinho de igual riscado. Aqui a gente usa um maior e um menor junto, cada um para um lado, fazendo assim representar diferente. Tem aqui um exercício bacana para a gente fazer, que é esse daqui, olha. Eu tenho uma lista, né, de alunos, e eu tenho as notas deles, e eu tenho as quantidades de faltas. E aí, eu tenho que, para o aluno ser aprovado, ele precisa ter a nota maior ou igual a 7 e ter até 6 faltas. Então, a gente vai pegar esse conceito que a gente aprendeu agora de fórmula SI e aplicar junto à fórmula E, que aí a gente consegue ver as duas condicionais. Igual, por exemplo, eu vou colocar aqui, analisar apenas as notas dos alunos. Então, eu vou colocar se a nota dele for maior ou igual a 7, eu quero que o aluno esteja aprovado. Se não, reprovado. Então, se eu for analisar apenas as notas dos alunos, eu vou ver, né, que estaria reprovado apenas, né, a Eduarda e o Bernardo. Tudo bem? Agora, eu vou analisar as faltas dos alunos. Então, eu vou montar uma fórmula também para as faltas. Então, eu vou falar se, né, faltas for menor ou igual a 6, por quê? Segundo as regras aqui, eu defini que o aluno pode ter até 6 faltas. Então, se ele tiver no limite 6, ele ainda passa, se eu for considerar apenas faltas, né? Então, eu vou vir aqui e falar que se ele tiver até 6 faltas, ele estará aprovado. Calma aí. Aprovado. Se não, né, ele vai estar reprovado. Sempre tudo que a gente vai escrever tem que estar entre aspas duplas, ok? Beleza, então vou aplicar aqui para todo mundo. Então, com base nisso daqui, eu vejo que vai estar reprovado por falta o Bernardo, o Daniel, a Isabela, a Sabrina e o Wesley. Então, agora a gente já tem uma divergência, porque alguns alunos foram aprovados por nota, mas foi reprovado por falta. Ou seja, aquele aluno que tira nota boa, mas não gosta de ir na aula. E aqui a gente tem alguns alunos, né, que vai na aula, mas não tira nota na prova. Também não adianta, né? Você tem que ter os dois ali. Então, o que que acontece? Para a gente ter o resultado definitivo, a gente tem que analisar as faltas e as notas, ok? Então, olha que interessante. A gente vai fazer se
Dentro da fórmula SI, a gente vai abrir uma fórmula E para a gente ter duas expressões lógicas. Então, o aluno necessariamente precisa ter nota maior ou igual a 7, ponto e vírgula, para mim abrir uma outra expressão lógica. E, né, agora a gente lê assim, ele tem que ter nota maior ou igual a 7 e as faltas têm que ser menor ou igual a 6. Fecho parêntese. Olha que interessante. Quando eu fecho parêntese, eu saio da fórmula e volto para a fórmula SI. Você vai perceber que ela vai ficar até mais, vai ficar mais escurinha, vai ficar pretinha, olha. Ficou pretinha, quer dizer que agora eu estou dentro dela de novo. Beleza, então agora eu peguei uma fórmula E. Quando eu dou o ponto e vírgula, eu estou agora no valor se verdadeiro. Então, se essas duas condições forem atendidas, eu quero que o aluno agora sim, de fato, ele vai estar aprovado. Se caso uma dessas alternativas, né, uma dessas condições não forem atendidas, ou seja, se ele ou não tem nota ou tem muita falta, aí, né, infelizmente, ele vai estar reprovado. Agora sim, de fato, eu tenho que os alunos que foram aprovados foi a Alice, olha, ela foi aprovada por nota e por falta. O Bernardo foi reprovado por nota e por falta. Olha que interessante, se eu vier aqui e baixar as faltas dele para 6, ele vai estar aprovado por falta, né? Ele não, esse por falta aqui ficou com duplo sentido, é por presença, né? Você não é aprovado pelas faltas, você é aprovado pelas presenças. As faltas que são quantitativas, agora faz mais sentido. Então, se eu for olhar aqui pelas presenças, o Bernardo, né, nessa segunda situação, estaria aprovado. Porém, como ele não tem nota, ele foi aprovado. Se eu vier aqui e mudar essa nota de 6,8 para 7, vocês vão observar que vai mudar aqui na nota e vai mudar no resultado final também. Esse aqui tá meio... Deixa eu colocar ele um pouquinho mais escurinho, que aí vocês veem melhor. Ó, vamos analisar aqui, ó. Observa, ó, a nota dele antes estava 6. Então, aqui por nota, ele estava reprovado. Automaticamente, ele estava reprovado no resultado final. Quando eu mudo a nota dele para 7, ele passa a estar aprovado por nota. Ele não tem muita falta e foi reprovado. Porém, se eu mudar a falta dele aqui para 7, ele vai tomar pau por falta e automaticamente vai ser reprovado no geral. Então, com isso, a gente consegue fazer uma análise das notas e das faltas juntos, que eu acho assim, né, bem interessante para... Só voltar aqui a formatação. É bem interessante para situações do dia a dia, onde a gente tem mais de uma condição para tá analisando, ok? Ok, vamos então agora a um exercício que é um pouquinho mais complexo. Esse exercício aqui, ele é um exercício que pega uma simulação de uma coisa real. No caso, seria aí uma simulação de uma folha de pagamento. Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar, né, se alguém que tiver uma oportunidade de trabalhar num escritório de contabilidade, ou talvez num setor financeiro de uma empresa, vocês vão ver uma situação bem parecida com essa. Obviamente que a complexidade vai ser maior, que vão ter mais campos para serem preenchidos, mas aqui já traz uma ideia bacana. Onde a gente tem, né, alguns funcionários, né, ou vamos pensar assim, os funcionários de uma empresa, o salário bruto deles, ou seja, quanto que vem lá, né, na folha de pagamento. E aqui a gente tem diversas informações a respeito desse funcionário, ou seja, quanto ele ganha por dia, quanto ele ganha por hora, com base na quantidade de faltas que ele teve, qual foi o desconto de faltas. Essa parte aqui que vai ser a mais importante para nós, que é o desconto do INSS, o vale transporte dele, o abono, as horas extras, quanto vale as horas extras dele, qual é o total que ele vai receber por essas horas extras e qual é o salário líquido dele, tudo bem?
E para cada uma dessas situações, a gente tem uma explicação aqui embaixo. Ou seja, com base, né, na explicação do salário dia, a gente sabe que a gente tem que pegar o salário bruto e dividir por 26. Para a gente achar o salário hora, a gente pega o salário bruto e divide por 220, que é, em média, quantas horas um trabalhador trabalha por mês. O desconto por falta, a gente multiplica quanto que o cara recebe por dia pela falta. Essa falta, para a gente contextualizar melhor, seria aquelas faltas que não foram abonadas, ou seja, não levou atestado, não fez nada. A pessoa simplesmente faltou, não quer saber mais de nada, faltou. O desconto do INSS, que é com base na tabela, ou seja, você vai pegar com base nesta tabelazinha aqui o desconto do INSS. Só para a gente contextualizar, né? A gente sabe que todo trabalhador, ou seja, todo contribuinte, ele tem que pagar pela previdência do governo. E essa previdência ela é descontada com base em quanto você recebe. Eu peguei aqui uma tabela de referência que na época estava certo, mas talvez ela pode já estar desatualizada, mas ela é o seguinte: se a pessoa recebe até R$ 1.751, vai ser descontado 8% do salário bruto dela. Se a pessoa recebe de R$ 1.751,82 até 2.919, desconta isso. Se recebe mais do que isso, desconta isso. Então, a gente vai ter que fazer este cálculo para saber, a gente vai ter que fazer uma comparação lógica para a gente saber em qual intervalo cada funcionário vai estar. De cabeça, eu consigo saber cada um, mas a gente tem que imaginar que essa fórmula ela tem que servir para uma empresa que tem 1.000 funcionários. Automaticamente já tem que descontar o INSS deles. E o interessante é que, por ser uma tabela, né, a gente vai passar a referência da célula. Então, se futuramente mudar a referência e o valor aqui da contribuição aumentar ou diminuir, a gente pode, né, simplesmente ir lá e mudar na fórmula bem facilmente. A gente pode vir e mudar aqui que já vai mudar na fórmula automaticamente. Beleza, vamos então achar o salário dia do funcionário. O salário dia a gente viu aqui que é o salário bruto dividido por 26. Atenção, essa planilha que eu estou utilizando aqui, eu vou disponibilizar ela em formato de exercício para vocês. Então, lá no Classroom, vocês vão acessar e vocês vão conseguir ter acesso a ela, né? Vocês vão acessar o Classroom e vão ter acesso à planilha. E eu espero que vocês façam o exercício de forma manual, ou seja, não utilizem o automático da planilha justamente para vocês treinarem o que vocês estão aprendendo aqui. Por quê? Igual aqui tem o preenchimento automático. Se eu vier aqui e colocar o automático, ele já fez para todo mundo, olha, de uma vez, ou seja, ele já pegou o salário da Sheila, dividiu por 26, pegou o Matheus, dividiu. Só que se vocês estão querendo praticar, tem que botar a mão na massa, ou seja, tem que digitar os dados. Então, eu prefiro que vocês façam assim, ó, fez o primeiro, vem cá, fez o primeiro, vem cá, faz o segundo, ó. Quem que é o segundo? É o salário da Maria, dividido por 26. Tira o automático. Agora eu quero o salário do Leandro dividido por 26. Eu não vou ficar fazendo todos, né? Mas vocês eu espero que façam para vocês praticarem. Ok, agora eu tenho o salário hora, ou seja, o que é o salário hora? É o bruto dividido por 220. Beleza, então. Salário bruto dividido por 220. Beleza, bacana. Então, aqui agora eu tenho o salário de cada um deles. Vou fazer só mais uma aqui e vou usar o automático. Depois eu espero que vocês façam, né, manualmente. Então, aqui eu tenho quanto que cada funcionário ganha por hora. Agora, desconto por falta. É multiplicar o salário dia, ou seja, quanto que ele recebe por dia, vezes quantas faltas ele teve. Então, eu posso vir aqui, multiplicar o salário hora por número de faltas, tudo bem? Encontrei quanto que cada um vai ter descontado. Calma aí que eu multipliquei errado. É o salário dia vezes o número de faltas. Estava multiplicando o salário hora. Então, isso aqui é quanto que vai ser descontado de cada funcionário, né, na folha de pagamento dele,
pelos dias que ele faltou e não justificou. E agora o desconto do INSS, né, que vai ser o que vai pegar, né, mais para vocês fazerem. A gente vai ter que usar fórmula C, vai ter que usar a fórmula e vai ter que usar uma fórmula C dentro de outra fórmula C, né, aquela ideia que eu mostrei anteriormente. Então vamos lá, vamos começar. Então, eu quero saber se o salário bruto aqui, né, quanto que o cara ganha, for menor ou igual à minha primeira referência, quanto que é a minha... Eu vou ter que diminuir esse zoom, porque senão vai ficar ruim aqui para vocês verem. Então, toda hora eu vou ter que ficar descendo. Pronto, aqui eu consigo... Fica um pouquinho menor a visualização, mas pelo menos eu consigo ver a tabela aqui. Então, se, abre parêntese, salário bruto for menor ou igual a esse primeiro valor aqui, olha, 1.751, o que eu vou querer que faça, gente? Vamos pensar o seguinte, descontar 8% do salário é a mesma coisa que multiplicar um número por 0,08, tudo bem? Então, quando você multiplica um valor por 0,08, você acha 8% dele. Igual se você quisesse achar 10, 0,10. Se você quer achar 20, 0,20. Se você quer achar 2, 0,02. Tudo bem? Então, se eu quero achar 8%, eu tenho que pegar o salário bruto e multiplicar, multiplicar por 0,08. Tudo bem? E agora eu teria que entrar no valor se falso. Porém, dentro desse valor se falso, eu vou ter que abrir uma outra fórmula se, porque é só assim eu vou saber se o valor está dentro dessa faixa aqui ou se ele está em alguma das outras. Então, agora eu vou abrir uma outra condicional. Se... E agora eu preciso saber se ele está dentro desse intervalo, ou seja, para um número estar dentro desse intervalo, ele tem que ser maior ou igual a aqui ou menor ou igual a esse daqui, né? E menor ou igual, porque não pode ser ou, tem que ser E. Então, agora eu vou abrir um E, né? E agora eu vou falar se salário for maior ou igual. Aí eu pego a primeira referência, ponto e vírgula. Agora eu tenho que olhar de novo o salário menor igual à segunda referência. Ou seja, se ele for maior que 1.751 e menor que 2.019, 2.919, obrigatoriamente ele está dentro dessa faixa. Agora eu posso fechar o parêntese. E agora observa que eu voltei aqui para o segundo se, ponto e vírgula. Se essa condição for atendida, ou seja, se o cara está dentro dessa faixa, eu vou querer descontar dele 9%, ou seja, vai ter que ser cobrado 9% do salário. Eu basicamente peguei o salário aqui de novo e multipliquei por 0,9, ponto e vírgula. E agora, né, eu vou determinar se o cara está dentro dessa dessa terceira faixa aqui. Ou seja, se o valor do salário for maior ou igual a esse terceiro cara aqui, ou seja, se ele recebe mais do que 2.919,73 centavos, é maior ou isso, vai ser descontado dele 11%, então vou colocar 0,11. E agora é muito importante, todos os parênteses que a gente abriu, a gente tem que fechar. Então, observe, eu estou dentro do último se, fechei o último se, aí agora eu voltei, olha, para o segundo se, fecho o segundo se, voltei para o primeiro se, fecha o primeiro se. Então, se você abriu 3, fecha 3, abriu 10, fecha 10. Beleza, agora eu tenho aqui o desconto do INSS e eu vou aplicar para todos os outros. Porém, olha que estranho, ele está dando umas mensagens meio de erro, meio confusa, porque olha o que acontece, quando você puxa e arrasta uma célula dessa forma que eu fiz aqui, a referência da onde você está pegando, ela vai mudando, olha, ela vai abaixando, igual o salário aqui está baixando, vai abaixando aqui também. E esses valores aqui, eles são referências, então eles têm que ser fixos. Então, para isso, o que a gente faz? Dentro dessa fórmula aqui, a primeira que a gente fez, a gente vai vir aqui, eu vou dar até um zoom agora nessa parte, para vocês verem melhor.
Ó, eu vou vir e vou travar essas células aqui, olha, que são as referências. Esse C5 aqui tem que ir variando mesmo, obviamente, por causa que é, é onde está na planilha o salário do cara. Então, a cada pessoa para baixo eu quero pegar um salário diferente. Porém, esse B23 aqui, que representa, né, o primeiro valor lá da tabela, eu vou travar ele utilizando o sinal do cifrão, né, o sinal que a gente usa no RS para moeda. Então, eu vou colocar entre a linha e a coluna, ou seja, está na célula B23, linha 23, coluna B. Então, eu coloco aqui um cifrãozinho no meio. E vou fazer isso para todas as outras que eu peguei referência, olha. O B24, D24 e, por último aqui, o C25. C25. Ótimo. Vou deixar aplicar o automático. Vou até tirar do zoom aqui para a gente ver. Agora, olha a diferença. Vou pegar aqui o último desconto. Ele está descontando aqui, ó, está pegando certinho a referência das células. Então, pessoal, esse exercício aqui é um exercício que eu espero que vocês façam para mim realmente ver, né, que vocês estão pegando o conteúdo. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem direitinho, olha, como foi a fórmula. Porque na hora do exercício, né, eu vou passar a planilha para vocês toda em branco. Então, vocês têm que aplicar esta fórmula lá, ok? Vamos aqui fazer o vale transporte. Como que a gente faz vale transporte, né? Ele é 6% do salário bruto. A gente já viu que 6% é a mesma coisa que multiplicar por 0,06. Então, vou pegar aqui, vale transporte é igual a salário bruto vezes 0,06, ok? Então, cada uma aí, né, paga um tanto de vale transporte. Esse vale transporte é aquele negócio assim, né? Você paga um pouco e a empresa completa com o resto. Então, vamos supor que o funcionário precisa aí de R$ 300 de passagem, precisa de R$ 350 de passagem. O funcionário paga ali uma porcentagem e a empresa completa com o resto. Esse abono é um extra que o funcionário recebe, ele é 10% do salário. Então, eu vou pegar o salário e multiplicar por 0,10. Beleza? Bem fácil. Vamos pegar aqui, valor de hora extra. O valor da hora extra, a gente consegue ver aqui, que ela é uma multiplicação da hora por 50%, ou seja, ela é uma hora normal mais 50%. A gente pode falar que é uma hora e meia, porque a hora extra, ela vale mais para o funcionário do que a hora normal. Então, eu vou pegar aqui quanto o funcionário recebe por hora e multiplicar por 1,5. Se eu multiplicasse por 1, seria a hora normal. Por 1,5, eu estou valorizando a hora extra que o funcionário faz da empresa, tudo bem? Cada funcionário aí fez a sua quantidade de horas, então a gente tem, né, que multiplicar. Agora a gente consegue até ver aqui também, ó, total hora extras, multiplica o valor da hora extra vezes a quantidade de hora extra. Então eu vou pegar aqui, ó, o funcionário, né, trabalhou 40 horas vezes R$ 10,23 cada hora. Então, aqui a gente vê no final quanto que cada funcionário vai receber por hora extra. E agora, no salário líquido, vai ser o único que eu não vou fazer porque eu quero deixar vocês pensarem um pouquinho. Tá escrito aqui, né? O que vocês têm que fazer. Então, vocês vão somar umas coisas, subtrair outras. Esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem manualmente. Mas no final eu quero que vocês me entreguem uma tabela igual, né? Igual a essa daqui, com estes resultados. A tabela de vocês, obviamente, né, vai estar toda em branco e aí vocês vão fazer fórmula por fórmula para treinar. Espero que vocês façam todas manualmente, ou seja, para cada um dos funcionários. E, né, mas aí, professor, chegou aqui tá faltando 3. Eu posso completar? Pode. Eu não quero que vocês façam todas as aqui puxando tudo, que aí vocês não vão estar treinando nada. Essa de desconto de INSS, como ela é muito grande, vocês podem fazer talvez só metade, puxar metade, mas essa daqui, se vocês conseguirem fazer todos os funcionários desse jeito, vai ser bem bacana que aí vocês vão treinar direitinho. E aqui, a coisa mais normal que tem é esquecer de fechar parêntese, esquecer de abrir e fechar aspas,
nesse caso aqui nem tem aspas, né? Mas esquecer de, às vezes, o sinal de maior e menor, confundir os lados, ou podem esquecer de ponto e vírgula. Qualquer coisinha que você fizer diferente vai fazer a fórmula ficar errada e no final vai dar um erro. Então, assim, peguem os erros, observem o que vocês erraram, refaçam para só então vocês darem sequência. Tem um terceiro exercício aqui também, só que ele é um pouquinho maior, ele é mais complexo e ele envolve gráficos também. Então ele eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou passar agora para o Lucas, que ele vai estar ensinando para vocês formatação condicional, além de outras coisas que são bem interessantes aqui da fórmula C. Do contexto, né? Pega também a fórmula C, mas pega também alguns menus. Certinho aí, Lucas? Certinho. Essa é a minha apresentação aqui. Acredito que agora já esteja todo mundo vendo minha tela. Sim. Certo. Então, pessoal, o que eu vou apresentar para vocês hoje? Eu já dei uma palhinha ali no início, né? Que eu vou apresentar para vocês esse menu aqui na parte superior, né? De arquivo, editar, ver, inserir, formatar. Vou passar para vocês também algumas coisinhas dentro desses menus, certo? Algumas coisinhas mais complexas, assim, alguma coisinha que tenha que explicar melhor. E vou passar para vocês também a formatação condicional, que é o principal aqui do que eu vou passar para vocês hoje, é a parte mais interessante, tá bom? Vamos começar aqui por cima, né, pelo menu. Vocês vão ver que tem muitas das coisas que vão estar dentro desses menus já estavam disponíveis aqui na nossa barra de ferramentas, tá bom? Elas só vão estar posicionadas agora dentro dos menus também para você poder utilizar. Aqui na parte de arquivo, a gente tem a criação de novo, né? A gente pode criar uma nova planilha ou criar uma nova planilha a partir da galeria de modelos. A gente pode abrir uma planilha que a gente já tenha criado, né? Ou que a gente já esteja trabalhando. A gente pode importar uma planilha de fora do Google Planilhas, tá bom? Isso aqui é para você, por exemplo, importar uma planilha que veio de outro aplicativo, como o Excel ou o LibreOffice, tá bom? Vocês podem importar elas aqui para dentro, e aí vocês usam pelo Google Docs. Pelo Google Docs não, perdão, pelo Google Sheets, tá? O Planilhas. A gente consegue fazer uma cópia também de alguma planilha, né, que a gente esteja usando, que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, se alguém compartilha com a gente uma planilha que a gente não pode modificar, a gente pode fazer uma cópia dessa planilha para que aí sim a gente possa modificar, tá bom? Inclusive, vocês já devem ter utilizado isso aí fazendo algum exercício aqui, tá bom? A parte aqui de compartilhar é bem autoexplicativa, né? Você vai compartilhar ou com outras pessoas ou compartilhar na web, né? Com criar algum link, né? Alguma coisa do tipo. A parte de e-mail é simplesmente também bastante explicativa, é enviar a sua planilha, né? O seu arquivo da planilha por e-mail ou enviar para colaboradores, né? Enviar e-mail para colaboradores para explicar alguma coisa sobre a planilha, né? Que tem que fazer, qualquer coisa do tipo. Temos também aqui o menu de fazer download, que vai abrir opções de formato para você fazer download, né? Por exemplo, o formato XLSX, que é o formato do Excel, certo? É o formato aí que você pode abrir basicamente na maioria dos aplicativos de planilhas, tá bom? É esse formato. Temos o Open Document também, o PDF, né? Aquele basicão que a gente já sabe, é o mais comum, o formato mais comum aí de todos hoje em dia, né? Tanto para texto, trabalhos, enfim, o PDF é multifuncional. Só não dá para você editar ele, tá bom, pessoal? Se você passa sua planilha para PDF, você não vai poder editar ela, você vai poder visualizar. Temos também página na web, né, HTML, valores separados por vírgulas, CSV, eu não sei o que é, e valores separados por tabulações, TSV, eu também não sei o que é. Acredito que tem um uso mais específico, por isso que não tenho conhecimento. Temos aqui também como renomear, né, a nossa planilha, assim como a parte aqui superior, tá bom? Que a gente pode fazer isso. Clicando aqui a gente consegue renomear a planilha, consegue renomear por aqui também. A gente consegue mover a nossa planilha lá dentro do Drive, tá bom? Se a gente quiser colocar ela numa pasta, mover ela de algum lugar para outro lá dentro do Drive, a gente pode fazer isso por aqui.
A gente pode criar um atalho também para nossa planilha lá no Drive, para a gente ter um acesso mais rápido, mais fácil dentro dela, tá bom? A gente pode deletar ela, né? Mover a nossa planilha para a lixeira. A gente vai basicamente excluir ela. Só que você consegue recuperar lá na lixeira dentro de 30 dias, se não me engano. Se você desistir, né, de apagar ela, você pode recuperar lá. Temos aqui também histórico de versões. Que é isso? O histórico de versões é, por exemplo, caso você trabalhe com uma planilha, certo? E você sempre usou aquela planilha e tal, só que aí o seu chefe foi lá e pediu para você criar uma nova versão dessa mesma planilha, certo? Remodelar ela. Você pode nomear essa versão atual como a versão 1.0 e fazer todas as modificações que o seu chefe queria e colocar essa nova versão como 2.0. Só que aí você não perdeu a sua 1.0. Você pode vir aqui no histórico de versões e pode acessar a sua planilha antiga lá, versão 1.0, com as formatações de 1.0, aqui pelo histórico, tá bom? Isso aqui é interessante para você guardar versões antigas da sua planilha. Temos aqui detalhes também, que vão mostrar para a gente o local que ela está guardada, quem fez ela, o horário em que ela foi modificada e o horário em que ela foi criada, tá bom? A gente tem essas informações aqui nos detalhes. A gente tem configurações também da planilha, que são algumas configurações como localidade, né, que vai afetar a formatação, funções, datas e a moeda que está sendo escrita, né, aqui que está sendo mostrada aqui na nossa planilha. Temos como mudar o fuso horário, né, para quando a gente for usar formatações de hora, alguma fórmula com hora, a gente pode utilizar aqui o fuso horário, né, a configuração do fuso horário. E a gente pode também mexer com algumas configurações de cálculo, né, um pouco mais avançadas, como afetar a frequência de atualização de algumas funções, que são atualizadas dependendo de algumas ações, por exemplo, ao alterar a planilha, ao alterar aquela função a cada minuto, ou alterar a cada hora. E o cálculo interativo também a gente pode mudar, tá bom? Tem apenas essas configurações, certo? A gente consegue também imprimir a nossa planilha, que, bom, já tinha aqui na parte da nossa barra de ferramentas, é a mesma coisa. A gente pode vir aqui também agora para o menu editar, né? E mostrar que tem como a gente utilizar o desfazer por aqui também, como já temos aqui na barra de ferramentas. O refazer, que também já temos aqui na barra de ferramentas. O recortar, o copiar, o colar e o colar especial. O colar especial é o quê? É você colar apenas algum tipo de informação daquela célula que você copiou, certo? Por exemplo, se eu copiar essa célula aqui, onde está escrito estimativa, eu copiaria ela inteira, né? Olha só, cliquei Ctrl C aqui para copiar e vou colar ela aqui desse lado. Olha lá, eu copiei ela toda. Só que se eu colar especial, vou colar especial aqui embaixo, eu posso colar somente a formatação. Aí eu não colei o texto, certo? Não, se tivesse alguma fórmula aqui dentro, eu não teria colado a fórmula, colei apenas a formatação. Olha lá, negrito, cor do texto, cor de preenchimento e células mescladas. Tá bom? É para isso que serve. E a gente pode colar só os valores, só a formatação, somente a fórmula, só a formatação condicional ou só a validação de dados, tá bom? Temos também dados transpostos, só a largura da coluna e tudo exceto as bordas, tá bom? Várias funções aqui nesse colar especial. A gente pode também excluir algumas células ou colunas ou valores ou linhas da nossa planilha, tá? A gente pode fazer isso por aqui, a gente seleciona, né, aqui dentro da nossa planilha, né? Por exemplo, selecionei aqui o estimativa, posso vir aqui, excluir valor. Aí eu apaguei o valor que tinha aqui escrito dentro, certo? Eu posso vir aqui excluir. Eu não vou excluir a linha, senão eu vou excluir a linha literalmente inteira, né? Que eu não quero, porque senão eu vou acabar atrapalhando a minha planilha. Posso excluir a coluna. Posso excluir a célula e deslocar para cima. E eu posso excluir notas, enfim. Posso excluir bastante coisa aqui, tá bom? Temos o localizar e substituir aqui também, que você vai localizar alguma coisa na sua planilha, né? Por exemplo, algum valor, alguma
alguma palavra que esteja escrita aqui, você pode substituir por outras palavras. Por exemplo, se você usava, por exemplo, dias gastos, igual está nessa célula aqui, a gente poderia localizar dias gastos aqui e substituir por média de dias gastos, por exemplo. E aí, em toda a sua planilha, a frase dias gastos seria substituída por média de dias gastos, certo? Você pode fazer essas modificações aí de forma rápida aqui por esse localizar e substituir, né? Que você não precisa ficar clicando célula por célula e substituindo os valores dentro delas uma por uma, tá bom? Temos outras opções aqui, ó, fazer isso apenas na página, apenas no intervalo específico, diferenciar maiúsculas e minúsculas, enfim. São várias opções aqui, tá bom? Para a gente fazer essas modificações. Agora aqui no menu em ver, né, a gente tem a parte de mostrar. O que é mostrar aqui? Mostrar a barra de fórmulas, a linha de grade, as fórmulas e os intervalos protegidos. Olha só, o que é a barra de fórmulas? É o fx, ó. Eu cliquei e ele sumiu. Não tenho mais o fx aqui para me mostrar o que está escrito dentro de uma célula, né, ou para me apresentar a fórmula. Vou ligar ele aqui de novo, ó. Agora aparece ele aqui, mostra aqui a caixa com o nome da célula, tá bom? E mostra aqui a caixa de fórmula para a gente poder visualizar o que está escrito dentro das células, tá bom? A gente também consegue desaparecer com as linhas de grade. Olha só, minha planilha perdeu totalmente aquelas linhas cinzas, né, que o Planilhas possui para auxiliar a gente na visualização. Elas sumiram todas. Fica um pouco difícil de ver, né? Então eu prefiro deixar. A gente consegue também fazer com que apareçam as fórmulas que estão escritas dentro das células, né? Olha só, aparecem as fórmulas todas. A gente consegue com mais facilidade visualizar as fórmulas dessa maneira, né? A gente consegue saber logo de cara que dentro daquela célula está escrito uma fórmula, que aquele valor está sendo dado por uma fórmula. Deixa eu desabilitar isso. Também tem como a gente ver os intervalos protegidos, que aqui no caso não vai ter nenhum, porque não tem nenhum intervalo protegido aqui nessa planilha, certo? O intervalo protegido seria alguma parte da sua planilha que não pode ser alterada, tá? A gente consegue criar os intervalos protegidos criando com o botão direito, se não me engano, e tornar o intervalo aqui, proteger intervalo, certo? A gente seleciona algum intervalo, clica com o botão direito, vem aqui em ver mais ações da célula e clica em proteger intervalo. Aí a gente consegue colocar uma descrição, consegue selecionar melhor aqui o intervalo, consegue selecionar a página, enfim, a gente pode definir permissões aqui também, como quem pode utilizar, né, quem pode modificá-lo, enfim, ou você pode só mostrar um aviso de que aquele intervalo não deveria ser editado também, certo? Não vou criar aqui. A gente também consegue congelar algumas partes da nossa planilha. O que é o congelar? O congelar é manter alguma coisa ali na sua tela, certo? Alguma coisa que você quer tipo, você quer sempre ver. Vamos congelar aqui, ó, por exemplo, a primeira linha. Eu congelei a primeira linha. Se eu arrastar a minha planilha para baixo, ó, a minha primeira linha permanece ali comigo. Vocês estão vendo? Ela permanece aqui comigo. Eu posso arrastar a planilha para baixo o quanto eu quiser que ela continue aqui comigo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Se eu arrastar mais para baixo, ó, até a linha 10 aqui, ó, até a linha 11. Eu posso arrastar a linha 11 comigo para que eu tenha acesso a essas informações e consiga passar essas informações, caso seja necessário, para alguma outra parte da minha planilha, tá bom? E a gente não precisa acessar esse congelamento somente lá por cima, certo? A gente consegue acessar ele por essa parte aqui, ó, cinza da nossa planilha. A gente consegue arrastar, a gente consegue arrastar o congelamento das linhas por aqui, e a gente consegue arrastar o congelamento das colunas por aqui também, olha só. Consigo arrastar, e aí eu protegi aqui, congelei a aparição da minha coluna A e B aqui para eu conseguir visualizar elas,
certo? Eu consigo também agrupar algumas informações, certo? Para que eu possa diminuí-las ou não dentro da minha planilha, certo? Vamos supor que eu não queira ver esse desenho aqui com essas informações aqui embaixo na minha planilha. Eu posso vir aqui em ver, eu posso selecionar aqui primeiro, na verdade, certo? Aí eu clico em ver, grupo, agrupar. Agrupar linhas 38 a 52? Sim, agrupar as linhas. Eu não quero agrupar as colunas, não. Eu quero agrupar as linhas. Aí, ó, vocês podem ver que apareceu aqui um operador menos aqui, né, com uma linha, que se eu clicar nele, eu diminui toda, eu sumi com toda aquela minha escrita que tinha aqui. O desenho não sumiu porque ele tem uma posição fixa. Mas todas as outras minhas informações aqui eu sumi. E aí eu clico no menos, elas somem, eu clico no mais, elas voltam a aparecer. Tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou selecionar aqui as do dia 9, do dia 10 aqui na minha planilha até o dia 20 aqui na minha planilha. Olha só, eu vou sumir com ele. Aqui. Vamos clicar em ver, grupo, agrupar, linhas 11 a 20. Ah lá, eu cliquei, eu sumi com todas essas informações aqui, certo? Elas não estão mais aparecendo, mas elas não foram deletadas da minha planilha, tá bom? Eu posso clicar aqui em mais e voltar a ver elas. Elas somente estão escondidas, tá bom? Talvez para visualizar alguma informação que você queira visualizar, seja melhor você agrupar aqui algum grupo, tá bom? Deixa eu desagrupar. Certo. A gente também consegue dar o zoom, né? O zoom a gente também era uma ferramenta que a gente já possuía aqui na nossa barra de ferramentas, certo? Consigo clicar aqui e colocar 150 de zoom, posso colocar 125 por aqui, 100, enfim, eu consigo mudar da forma que eu preferir, tá certo? Vou deixar aqui no 100 mesmo. Na verdade, vou deixar no 125, eu acho que facilita para vocês a visualização. Aqui em ver também eu tenho a tela inteira, que no caso já está, certo? Eu utilizo o botão F11 no meu teclado para fazer com que isso aconteça, tá bom? Vocês podem fazer isso por aí também, ou vocês podem clicar aqui e fazer com que a tela fique inteira, e vocês até escondem aqui a parte superior da barra de ferramentas, tá bom? E aí, para você sair daqui, como já está escrito aqui, ó, os controles estão ocultos, aperte ESC no teclado para sair. Pronto, eu voltei para a tela normal, né? Não ficou inteira mais. Não está mais ocultando aqui as minhas informações. E eu posso voltar a utilizar esses menus, certo? Aqui em inserir, a gente tem inserir células, linhas e colunas, né? O que é isso? É bem autoexplicativo, né? Se eu quiser inserir alguma célula, aqui vamos tentar inserir uma célula aqui, ó. Inserir célula e deslocar para baixo. Olha só, eu inseri apenas uma célula idêntica às outras e deslocou todas as outras para baixo, ó. Vocês estão vendo aqui que todas essas células aqui foram deslocadas para baixo para dar espaço a uma nova célula que eu criei, certo? No caso, se eu clicasse em inserir linhas, inserir uma linha abaixo, eu teria criado aqui, ó, como vocês podem ver, uma linha entre o dia 27 e o dia 28 da minha planilha, tá bom? Ctrl Z para desfazer. Eu poderia também inserir uma coluna à direita. Aí, olha só, eu inseri uma coluna direita e poderia ter colocado mais um tipo de gasto aqui na minha planilha, tá certo? Eu vou explicar direito nessa planilha depois. Poderia ter trocado aqui adicionado, quer dizer, mais um tipo de gasto, como farmácia, talvez, aqui, certo? E aí poderia colocar os gastos dele aqui, tá bom? Deixa eu retirar. Aqui inserir, a gente pode inserir página também, que funciona exatamente da mesma forma como aquele botão aqui no canto inferior esquerdo da nossa tela, tá? É da mesma forma, se eu clicar aqui em inserir, eu vou inserir uma nova página que eu posso utilizar e renomear e escrever, tudo mais. Vou excluir ela. A gente também tem como inserir o gráfico, né, que a gente já viu em aulas passadas, que é a mesma coisa da nossa barra de ferramentas, tá certo? Eu consigo inserir uma tabela dinâmica, que é um conceito um pouco mais avançado aqui
do Planilhas. A gente não vai passar por cima dele agora, pelo menos. Acredito que a gente não vai passar nele, na verdade, porque ele é bem complexo. Mas, explicando assim por cima, é uma tabela que consegue aumentar a largura automaticamente, consegue aumentar a altura automaticamente. Isso vai depender de vários fatores que você vai definir, certo? Não vamos explicar porque é um conceito mais complexo. Aqui em imagem, a gente consegue inserir imagens ou nas células ou sobre elas, certo? Vou selecionar aqui uma célula qualquer e vou inserir uma imagem nela. Dentro da célula, vou inserir uma imagem. Vou vir aqui pelas imagens do Google. Vou procurar uma imagem do Sheets. Olha só, aqui o logo do Sheets. Vamos inserir. Olha lá, nossa imagem foi inserida aqui, tá bom? Deixa eu ver, acredito que tem uma formatação condicional aqui. Aqui está a nossa imagem do Sheets, a gente consegue ajustá-la como um texto, né? Por exemplo, colocá-la no centro da nossa célula. A gente conseguiria, se a nossa célula fosse maior, né? Conseguiria alinhar ao meio, a gente conseguiria mesclar as células, né? Por exemplo, a gente conseguiria copiar elas também assim, ó. Consegue copiar elas, certo? A gente consegue mesclar também, deixa eu mesclar aqui para vocês verem. Aí, ó, mesclei, ficou maior. Enfim. E a gente também consegue inserir uma imagem na nossa planilha, certo? Que imagem, inserir sobre as células é diferente. Deixa eu inserir aqui para vocês verem. Olha só, aqui já fica bem maior. Vocês podem ver que eu posso arrastar ela para qualquer célula, em cima de qualquer célula, tá bom? Consigo utilizar aí da forma que eu preferir essa imagem. Consigo diminuir também o tamanho dela, né, caso ela esteja muito grande. Consigo clicar aqui nos 3 pontinhos e fazer algumas... me abre aqui um menu de opções, né? Substituir imagem, excluir imagem, transferir para script, redefinir tamanho, algum texto alternativo, caso essa imagem não carregue, né? Já que ela está vindo da internet, caso a pessoa que esteja acessando a sua planilha não esteja utilizando a internet, essa imagem não vai carregar. E aí você pode colocar um texto alternativo para caso essa imagem não apareça. Você pode colocar também numa célula selecionada, né? Vamos excluir. Também temos aqui o desenho, né? O desenho, eu coloquei aqui um exemplo de desenho, tá bom? Esse aqui é um exemplo de desenho, mas a gente pode criar um desenho, tá? Esse aqui foi o que eu criei, mas a gente pode criar outro. Você pode fazer um desenho da forma que você preferir, tá bom? Ele te abre aqui esse menu onde você pode fazer formato, certo? Por exemplo, eu posso fazer um homenzinho aqui, palito, certo? Coloco uma cabecinha, seleciono aqui nas linhas. Posso colocar aqui um corpinho para ele, uma perninha, um bracinho, ficou cabeçudo, né? E aí eu posso salvar e fechar, e pronto, o meu desenho aqui do homenzinho palito foi adicionado na minha planilha. Deixa eu diminuir ele um pouquinho. Foi adicionado aqui a minha planilha, certo? Então, caso eu necessite fazer algum desenho, o Planilhas, ele permite que a gente crie vira basicamente uma imagem, né? Ele permite que a gente mova o nosso desenho, coloque em qualquer posição que a gente necessitar. A gente consegue editar ele, consegue excluir, consegue transferir para algum script, ou fazer um texto alternativo para ele, né? Enfim. Tá aí os desenhos, é uma ferramenta bem interessante. A gente consegue também adicionar funções aqui, né? Inserir alguma função em alguma célula. E essas funções são as funções igual a gente aprendeu, né? Por exemplo, soma, média, máximo, mínimo. Enfim. Já temos também esse botão aqui na parte superior, né? A gente também tem o botão de link, que a gente também já possui aqui na nossa barra de ferramentas. Que, se vocês não lembram, é basicamente igual essa célula que está fazendo. Deixa eu modificar a cor dela. Vou colocar esse link em vermelho e modificar ela para cinza para ficar. Não. Coloca ela preta e deixa o texto em branco. Aí. Aí a gente consegue passar o mouse aqui em cima e clicar no site que a gente quer, certo? É um link. Coloquei aqui o link do próprio site de pesquisas do Google.
certo? Para caso você tenha alguma informação que seja necessária ser consultada em algum site, você pode botar a referência aqui do site, você pode colocar uma referência de dados, né? Tipo, esses dados foram retirados de tal site. Aí você bota esse link aqui, sabe? A gente pode referenciar e a pessoa pode acessar para ver esses dados. Pode ser copiado, editado ou removido, tá bom? Esse link. Aqui a gente também tem a caixa de seleção, a lista suspensa e os ícones inteligentes, que eu já vou vir explicar para vocês. Vou só explicar o ícone inteligente, o comentário anota primeiro, antes da caixa de seleção e lista suspensa. O que são esses ícones inteligentes? Ó? Esses ícones inteligentes são esses ícones aqui que a gente está vendo, ó, vou selecionar eles aqui para vocês verem. Esses 5 itens aqui, ó, são itens de ícones inteligentes. Por que eles são ícones inteligentes? Caso a gente passe a mão aqui por cima, ó, a gente coloca o mouse em cima, eles abrem, por exemplo, nesse caso, um ícone inteligente de local. Aí eu consigo visualizar no mapa, eu consigo abrir uma visualização mais extensa, certo? Eu tenho algumas informações aqui, consigo ver direções. No caso que eu coloquei tanto da Unifei do campus Itajubá, quanto a Unifei do campus Itabira. A gente tem aqui informações diferentes, tá? A gente também tem o inserir ícones inteligentes para pessoas. Eu coloquei aqui, por exemplo, o e-mail que o Ítalo utiliza aqui no nosso curso, tá bom? Aí eu posso abrir uma visualização mais detalhada, eu posso enviar um e-mail para ele, enviar um convite de videochamada, consigo agendar um evento, ou enviar uma mensagem para ele, consigo adicionar aos contatos também, tá certo? Também temos o inserir eventos da agenda. Eu coloquei aqui, por exemplo, aula turma F, que foi a aula que a gente deu para o pessoal da turma de ontem, certo? Aí eu posso colocar essa informação aqui e posso acessar o calendário, né, a agenda aqui, posso fazer alguma edição lá, caso seja necessário, enfim. Eu também consigo inserir finanças e também arquivos. Eu inseri aqui no caso arquivos, que foi uma planilha de formatações, né, que a gente utilizou em aulas passadas. Eu coloquei aqui, se a gente clicar, a gente acessa ela, né? Cliquei aqui, olha só, acessamos ela. E se eu só passar o mouse em cima, tem uma pré-visualização dela também. Fala quem é o proprietário e se alguma alteração foi feita nela também, tá bom? Deixa eu fechar aqui, certo? Temos o comentário também, que a gente já tinha aqui na parte superior, né? O comentário se dá pelo seguinte, se eu passar o mouse em cima de algum item comentado, vai aparecer aqui o comentário que foi escrito, certo? No caso, eu escrevi esse comentário, aí o comentário é enviar e-mail sobre a planilha, por exemplo. E eu posso vir aqui em mais edições, editar, excluir, gerar link, ou eu posso colocar que essa revisão foi concluída. Eu também posso clicar nele e responder essa, esse comentário, tá bom? Eu posso colocar aqui, supondo que fosse outra pessoa, né, utilizando minha planilha e visualizando esse comentário, ela poderia responder: já enviei este e-mail, certo? Já enviei este e-mail, clicaria aqui em responder, e aí eu conseguiria visualizar depois, né? Apareceria uma notificação para mim de que o meu comentário foi respondido, e aí depois, se essa discussão já foi finalizada, né? Eu poderia clicar aqui em marcar como resolvida e ocultar a discussão, que ela viria aqui, ó, para o histórico de comentários, tá? Temos aqui históricos da aula passada, tá bom? Então a gente consegue fazer essa identificação aí do histórico de comentários, né? Do que já foi escrito, do que foi falado naquele comentário, enfim. Deixar aqui. A gente consegue também inserir notas. A nota é um pouco diferente do comentário, porque ela não é respondível e ela não é. Você não pode retirá-la, né? Aí eu deixei aqui um comentário, por exemplo, planilha com exercício de formatações da aula passada, uma explicação, certo? Do que é. Aí quando a pessoa passa o mouse em cima aqui, aparece aqui a minha nota explicando o que é isso, certo? E para retirar, vai vir aqui em editar, excluir e excluir notas, tá bom? Dessa forma que a gente consegue retirar as notas.
Aqui inserir, eu acho que já foi, agora falta só a caixa de seleção e a lista suspensa. Então, o que é a lista suspensa? Deixa eu adicionar uma lista aqui para vocês verem. A lista suspensa, ela cria essa caixinha aqui, que eu vou mesclar aqui, certo? Ela cria essa caixinha de seleção onde a gente pode colocar opções dentro delas. Vou colocar aqui opções de cor, por exemplo, vermelho, azul, adicionar outro item e amarelo. Essa parte é interessante, viu, pessoal? Prestem bastante atenção. Coloquei aqui, selecionei cores para cada uma dessas opções, respectivas ao texto, no caso. E aí, se eu clicar aqui, ó, e selecionar, olha lá o que acontece. Eu seleciono justamente o texto que está escrito lá. Para que serve isso? Para eu colocar textos pré-definidos dentro de caixinhas, certo? Dentro de células. Por que isso é interessante? Justamente para as fórmulas Si, né? Porque, por exemplo, se você coloca assim, faz uma planilha sobre camisa, certo? Você tem uma loja de camisas e você está vendendo camisas e elas são separadas por cores. Aí você tem um pedido e você pode selecionar lá. Esse pedido é da camisa de cor vermelha, ou da camisa de cor azul, ou da camisa de cor amarela, certo? Não tem como você colocar outro valor aqui dentro, tá bom? Você pode até vir aqui em opções avançadas e permitir que o dado seja modificado, né? Que o dado seja, entre aspas, inválido. Mas aí perde o propósito de você fazer essa modificação aqui com o menu suspenso, tá bom? A gente pode também modificar o estilo de exibição em seta, texto simples e ícone, né, que é o que já estava. Vou deixar aqui em seta, que eu acho mais interessante, mais bonito. E a gente pode selecionar aqui, como eu disse, vários, tá bom? Aí, por exemplo, com a formatação não, perdão. Com a fórmula se, a gente poderia colocar, se o valor da célula I17 é igual a azul, faça tal coisa. Se o valor da célula I17 é igual a vermelho, faça tal coisa. E se o valor da célula I17 é amarelo, faça outra coisa. Tá bom? E aí a gente tem esses valores pré-definidos, porque se eu colocasse um valor diferente, a fórmula se não iria funcionar. Então é interessante que a gente utilize o menu suspenso nesse caso. Tá bom? Temos aqui outros critérios também, mas esses critérios eu vou explicar numa próxima aula, porque eles já são sobre... como é que eu posso dizer? São sobre validação de dados, certo? Eles não são aqui menu suspenso que definem apenas um certo tipo de dado. Eles vão validar se aquele dado é viável para aquela célula ou não, certo? Também posso colocar aqui menu suspenso, né, de intervalo. E aí eu posso selecionar um intervalo, por exemplo, selecionar esse intervalinho aqui pequeno, certo? E aí aqui na minha célula, né, no meu menu suspenso, eu posso selecionar o valor de algum desses dados que está aqui. Eu vou até modificar o intervalo, colocar um outro, selecionar esse aqui que tem vários valores diferentes, certo? Olha só quantos valores foram criados para o meu menu suspenso. E eu posso selecionar algum desses dados de forma mais fácil, certo? Por exemplo, se eu quero ter uma base de cálculo, certo? A partir de algum número, eu posso vir aqui e selecionar esse número de forma rápida, não preciso ficar redigitando ele. E ele é baseado em algum intervalo que você escolheu. Vocês estão entendendo? Eu tô correndo muito. Vocês podem me dar esse feedback aí, abrir o microfone, falar um pouco, se foi entendido, se tem alguma dúvida. Vou supor então que está tudo bem, que vocês estão entendendo. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Escreveu ok. Então tá certo, vou continuar. Acredito que vocês não conseguiram ver a importância aqui desse menu suspenso, né? Da sua utilidade, no caso, certo? E eu vou, no caso, remover ele aqui. Bom? Tá. Deixa eu... apagar isso aqui. Desmesclar. Pronto. Certo. Agora, eu vou explicar para vocês a caixa de seleção, que na real é bem simples.
ela funciona da mesma forma que o menu suspenso, porém ela apenas tem dois valores. O valor de falso, como está mostrando aqui para a gente na nossa caixa de fórmula, tá? Tá mostrando aqui falso. Se a gente marcar, ele aparece aqui como verdadeiro, tá bom? Tá aparecendo verdadeiro aqui, verdadeiro lá. Se a gente desmarca é falso, a gente marca é verdadeiro, tá bom? Basicamente isso. E a gente pode utilizar isso dentro de fórmulas C. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma utilidade disso, tá? Coloquei aqui uma fórmula C, ó. Olha lá. Se a célula H11 for igual a sim, aí eu aplico essa fórmula aqui, certo? E se não, eu só mostro R cifrão, vários asteriscos, né, representando que o valor está escondido. Aí, por exemplo, fazer estimativa de gastos até o fim do mês? Sim, aparece o valor. Se eu mudar para não, o valor some, tá? Porque aí eu mudei o valor da célula. E caso eu escrevesse aqui nessa célula sim, ou quero, ou sim, no caso, vai acontecer. Mas se eu escrevesse quero ou pode, essa célula se, essa fórmula se não seria aplicada, certo? Porque ela está procurando se está escrito sim, exatamente dessa forma, S-I-M, né? Com S maiúsculo ainda. Então, se eu colocasse qualquer outro valor aqui, né? Qualquer outra escrita, né? Igual eu falei, por exemplo, quero, ele não mostraria, certo? No caso, ele não vai deixar porque eu não permiti que esse dado seja modificado, né? Não permitir que sejam colocados outros dados além de sim e não, certo? Ah lá, ó. Insira um destes valores, sim ou não. Poderia ser mais valores, né? Sim, talvez, pode ser, quero, com certeza. Enfim, vai depender do uso que você for fazer. No caso que eu coloquei só sim e não. Aí no caso da caixa de seleção, como está aqui, eu tenho a opção de clicar, né, para verdadeiro ou deixar desmarcado para falso. No caso aqui, dessa fórmula se tá, por exemplo, se J3, que é essa célula, né, da caixa de seleção, no caso aqui, é um outro jeito de explicar. Ele está pegando a célula J3 como parâmetro. Ele não tá perguntando, tipo, se tiver escrito tal coisa, tipo, J3 igual a verdadeiro, faça tal coisa. Ele está só botando assim, J3, faça isso ou faça isso, certo? Por quê? Porque essa célula, né, como ela já está marcada como uma caixa de seleção, ele já sabe que ela vai ter só dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso. Se for falso, ele vai fazer o segundo comando, né, que é o rcifrão, e esconder o valor. E se ela for verdadeira, ele vai aplicar a fórmula que eu escrevi. Tá certo? Aí, ó. Opa. Se eu marcar, o texto aparece. Se eu desmarcar, o texto some, tá bom? Dessa forma, funcionando aqui do mesmo jeito que o menu suspenso nesse caso. Tá bom? Vocês entenderam bem? Tá tudo certinho? Vamos prosseguir. Aqui eu acho então na parte de inserir eu já fiz tudo. Agora a gente vai vir aqui na parte de formatar, que é a nossa última partezinha que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Aqui em formatar a gente tem o tema. O que é o tema? É o tema que as nossas inserções vão ser feitas aqui no planilha, certo? Por exemplo, se eu selecionar aqui um intervalo de dados, ó, vamos ver. Pior que não tem nenhum dado aqui bem estruturado para mim. Vamos colocar assim. Aqui, deixa eu inserir um gráfico. Olha só. Esse gráfico ele veio com algumas cores padrões, né? Vermelho, azul, amarelo, verde, laranja, certo? E aí, caso eu mudasse aqui o tema da minha planilha para outra cor, olha só, ele muda o tema padrão, certo? Ele, as inserções padrões, né? Por exemplo, o gráfico padrão vai vir formulado de uma outra forma, as fontes padrões serão outras. Bom, a gente consegue mudar isso aqui e a gente também consegue personalizar, né, criando um tema padrão nosso, né, um tema que a gente queira que seja o padrão. A gente, em personalizar, consegue modificar aqui
todas essas coisas, tá bom? Deixa eu excluir aqui o gráfico. Eu consigo vir aqui em formatar também, tem a possibilidade de formatar os números, né? Que é a mesma coisa desse menu que a gente tinha aqui, na nossa barra de ferramentas, tá bom? Consigo formatar com moeda, porcentagem, retirar o número de casas decimais, aumentar o número de casas decimais e mais formatos. Aqui é a mesma coisa, certo? Consigo formatar como número, porcentagem, científico, tudo aquilo que a gente já tinha visto antes. Consigo também formatar o texto como negrito, itálico, sublinhado ou taxado, tá certo? Para quem não sabe, o taxado é aquele risco cortado no meio do texto, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Taxei, ele tá com o risco no meio, certo? E o sublinhado, acho que também todo mundo já sabe, é uma linha abaixo do texto, igual tá aqui. Certo? Deixa eu retirar. Certo. Eu consigo também ajustar o texto, né, para ele estourar a célula, para ele se ajustar a ela, ou para ele ser cortado pela célula. Consigo alterar a rotação, né? Isso tudo aqui a gente já viu na barra de ferramentas aqui da parte de cima, tanto ajuste quanto rotação, alinhamento, texto e números. A gente também consegue mudar o tamanho da fonte, certo? Já tem aqui em cima também na barra de ferramentas. A gente consegue mesclar as células também, da mesma forma que a gente faz aqui em cima, na barra de ferramentas. E aí que a gente tem as outras duas partes interessantes, que são a formatação condicional e as cores alternadas, certo? Vamos passar aqui pelas cores alternadas primeiro, vou deixar a formatação condicional por último. Que são essas cores alternadas? Olha só como é que minha planilha ficou. Foi aplicado aqui automaticamente em certa parte que estava selecionada da minha planilha. E aí, acho que já deu para vocês terem uma noção, mas eu vou voltar aqui e explicar direitinho na página 2. Olha só, aqui na página 2, a gente consegue visualizar que a gente tem uma tabela aqui de um triatlo qualquer, um triatlo aleatório, onde o Pedro, o Fernando, o João, o Igor, o Matheus e o Samuel foram competidores, tiveram 3 provas, né, de corrida, nado e ciclismo, e tiveram um tempo total aqui. Aí essa planilha, ela foi colorida artificialmente, né, e automaticamente aqui pelo Planilhas, com essas cores alternadas, olha só. Consigo alternar essas cores aqui, eu posso mudar elas, bom? Consigo fazer essas modificações por aqui, consigo criar um estilo novo, só meu, né? Eu consigo adicionar também cor diferente para o rodapé, no caso essa tabela não tem rodapé. Eu consigo também tirar aqui do título, colocar. E como eu disse, você consegue selecionar aqui e personalizar qualquer cor de tabela, tá? Qualquer cor alternada aqui. Vou mostrar para vocês, vou selecionar aqui essa parte toda colorida, esquisita da planilha. E aqui em formatar, eu posso clicar em limpar formatação. Olha só, eu limpei a formatação, né? Excluí tudo que tinha. Voltei ao padrão. Fonte 10, fundo branco, texto preto, sem negrito, sem itálico, tudo padrão, tudo como inicial, certo? Mas aí, ó, eu posso vir aqui, formatar, cores alternadas, e criar uma tabela aqui, azul, por exemplo, criar uma tabela com rodapé, certo? E aí pronto, eu tenho aqui uma planilha que eu posso utilizar, certo? Uma planilha não, perdão, uma tabela já pré-formatada, certo? Que eu posso colocar bordas, inclusive, pronto. E eu posso também, como eu tinha explicado antes, mudar essas cores. Eu posso colocar a cor que eu quiser, um roxo, aí um roxo mais claro, depois um roxo mais escuro, depois um roxo bem forte no rodapé. Enfim, eu posso fazer o que eu quiser. E esse estilo aqui, ó, foi criado como personalizado aqui para mim, já vai ficar salvo. Então, se eu clicar em outro e depois voltar aqui no meu personalizado, vai estar salvo, tá bom? Basicamente isso, que é a formatação. Formatação não, perdão. As cores alternadas, certo? É basicamente isso. Vou vir aqui, vou limpar a formatação novamente. Não quero aquilo aqui. E aí agora a gente vai entrar aqui na parte de formatação condicional, que eu acho que é a parte mais legal e mais interessante da aula de hoje. Recomendo que vocês prestem atenção, já que é uma parte bem interessante. Que é o seguinte, vocês estão vendo aqui essa minha tabela, que ela representa os gastos de alguém durante o mês, certo? Esse mês aqui, ó, já se passou até o dia 19, certo? Não se passou o dia 20, 21, 22, 23, esse valor não era para estar aqui, certo? E a pessoa for marcando até o dia do mês que ela está vivendo hoje, né? Dia 19. Bom, vocês podem ver que tem alguns valores
perdão, alguns valores que estão coloridos de forma diferente, né? Que estão com o fundo roxo e com a fonte branca. E aqui do lado também a gente tem valores em verde, valores em amarelo, em laranja e em vermelho, tá bom? E isso é feito automaticamente, vou demonstrar para vocês, olha só. Se eu colocar o valor 5 nessa célula, não mudou nada, nem aqui nem aqui. Se eu colocar o valor 10, não mudou nada. Se eu colocar o valor 20, não mudou nada. Mas se eu colocar o valor 27, por exemplo, ah lá, essa célula não mudou ainda, mas essa já mudou, ela mudou para amarelo. Aí eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Se eu colocar 30, não mudou. Se eu colocar 50, ela ficou roxa já. Agora essa aqui ficou roxa, essa ficou laranja. Se eu colocar 75, essa continua roxa e essa ficou vermelha agora, certo? Por quê? Vamos lá. Deixa eu selecionar isso aqui, formatar, formatação condicional. Olha só, a formatação condicional que está aplicada a estas células aqui. A formatação condicional que está aplicada a elas é a seguinte. Se o valor é maior ou igual a 25, elas vão ficar amarelas com a fonte preta. Certo? Olha só, o valor aqui é 32, ela ficou amarela com a fonte preta, aqui é 31, ficou amarela com a fonte preta. E se não for nenhum dessas regras aqui que eu já vou explicar, ela continua na formatação padrão, que no caso aqui vai ser verde com a fonte branca. Tá? Aí, ó, se o valor for maior ou igual a 50, ela fica laranja com a fonte preta. Olha só, valor 64 aqui, ficou na cor laranja com a fonte preta. E se o valor for maior ou igual a 75, elas ficam vermelhas com a fonte branca, tá bom? Criando aí uma atenção. Para que serve isso? Por exemplo, eu coloquei isso para falar, olha só, eu devo me atentar ao quanto eu gastei nesse dia. Tipo, nesse dia eu gastei R$ 32, é um dia que eu gastei muita coisa. Tá fora do normal. Aí a minha célula fica automaticamente amarela para destacar ali para eu ter atenção. Né? E perceber que, nossa, olha só, eu gastei mais nesse dia. O que será que aconteceu? Laranja, caso eu tenha gastado ainda mais, né? Mais de R$ 50. Aí a célula fica laranja para eu ficar ainda mais esperto, né? Tipo, nossa, por que eu gastei tanto dinheiro nesse dia? Porque eu fui no mercado, olha só. E a célula vermelha, caso o valor seja mais de R$ 75, que aí já é tipo, nossa, olha só, você gastou muito mesmo nesse dia, por que será? Dá uma olhada lá para ver por que você gastou. Nesse dia, por exemplo, eu fui no mercado e gastei R$ 35 com higiene. Então foi um dia que eu realmente gastei mais, mas teve motivo. Tá certo? E aí, como é que funcionam essas regras? Elas têm uma hierarquia entre elas, certo? Que eu vou demonstrar agora. Vou adicionar mais uma regra. A regra que eu vou adicionar é a seguinte: se o valor, aqui ó, se o valor for maior ou igual a, vou colocar o valor de 100, vai acontecer o seguinte: a minha célula vai ficar rosa choque, vai ficar em negrito e vai ficar em itálico, por exemplo, certo? Vai ser isso aqui que vai acontecer. Concluído. Olha só, não mudou nada. Por quê? Vamos ver, ó. Tem células que têm valor maior que 100 aqui. Duas células têm valor maior que 100, certo? Mas não foi aplicada nenhuma modificação a elas. Por que não foi? Pelo seguinte fato. A gente tem uma hierarquia aqui dentro das regras de formatação condicional, que é o que está acima tem preferência, certo? Então, apesar de 128 ser maior que 100, ele também é maior que 75. Só que 75 ele está acima da regra de valor 100. Então ele automaticamente ele tem um poder de comando ali, certo? Então ele que vai comandar a célula. Enquanto o valor for maior que 75, quem vai mandar é o vermelho, certo? E aí se eu arrastar aqui a minha célula rosa para para cima da célula vermelha, olha só. Aí agora a minha formatação já foi aplicada, certo? Porque agora ele está falando que o rosa aqui é o dominante, certo? E ele vai ser a regra de formatação dominante sobre as outras. Se eu descer aqui, ó, essa regra vermelha para baixo da amarela, por exemplo, todos os meus textos vermelhos vão sumir e vão se tornar laranjas, certo? Por que eles vão se tornar laranjas? Porque eles estão entre 50 e 100, certo?
Agora o 75 perdeu o seu valor de comando, né? Ele não consegue mais ser aplicado essa regra, certo? Então a gente tem que formatar dessa forma aqui, tá bom? A gente tem que pensar na regrinha, certo? Pensar na condição, a condição maior ou igual a 100 vai acontecer isso aqui, certo? E aí a gente consegue criar outras condições para os outros valores, né? É muito parecido com a fórmula Psi, por isso que eu falei para vocês prestarem bastante atenção na aula do Ítalo, porque seria interessante vocês prestarem atenção para conseguirem já ir pensando nessa lógica aí de hierarquia, né? Por exemplo, o cis, igual o Ítalo tinha explicado, cis um dentro do outro, né? Os cis alinhados. Então, é basicamente isso que você vai fazer aqui, né? É como se tivesse um si dentro do outro aqui dentro, tá bom? Basicamente isso. Aí a gente alinha, por exemplo, esse seria o primeiro si, esse seria o segundo, esse seria o terceiro e esse o quarto, tá bom? E esse quarto é o que manda nos outros todos, certo? Se o valor for maior que 100, todos os outros são ignorados, tá bom? Para adicionar regra, é igual eu fiz com o rosa, né? Eu clico aqui, adicionar regra, e coloco qual vai ser o padrão, né? Qual vai ser a regra utilizada. E aí eu consigo colocar o valor aqui, né? Se a data é anterior, se o texto contém, se o texto está vazio, não está vazio, certo? Consigo fazer aí o que for necessário para a regra. Aí vou mostrar para vocês também aqui, ó, todas as regras que estão aplicadas a essa planilha. Só aqui, olha só. Na célula H3, por exemplo, está aplicado se o valor está entre 20 e 30, é para ela ficar amarela com a fonte preta, tá bom? É essa célula aqui, ó, H3. Por quê? Porque é o seguinte, essa célula está medindo a média dos dias que eu gastei, ó. Vamos modificar isso aqui? Não, 20 aqui. Olha só, como o valor aqui agora está entre 20 e 30, ela está na cor amarela, né? Se esse valor não tivesse aqui, seria a cor azul, que é a cor padrão, tá bom? E se ele for maior do que 30, é isso? Marque 30, fica em vermelho para me mostrar atenção que na média eu estou gastando todo dia mais que R$ 30. Então é para eu ficar atento nisso que eu estou gastando muito, né? Durante o meu dia, certo? Tem uma fórmula aplicada aqui, como eu disse, certo? Tem fórmulas aplicadas aqui, fórmulas aplicadas dentro da planilha toda, certo? Então vocês podem ver que essas fórmulas são muito úteis sempre no nosso dia a dia, né? Na criação de alguma planilha para alguma função que a gente queira, certo? Acredito que a formatação condicional acaba por aqui, tá bom? Não tem mais muito o que eu explicar para vocês. É isso, sigam a regra de hierarquia das formatações, tá bom? Condicionais. E vocês terão bastante sucesso aí na criação de planilhas interativas e dinâmicas, tá bom? Com essas mudanças de cores automáticas e com essas mudanças de fontes e tudo mais. Pode falar aí, perdão. Não. Só ia completar o seu assunto. É bacana, né, pessoal? Interessante essa parte de formatação condicional, de formatação, né, da fórmula Psi também. Eu acho que assim, se vocês aplicarem os dois conhecimentos juntos, vocês conseguem, né, atingir um objetivo bem interessante. A gente já vai estar encerrando então a nossa aula de hoje. Tem mais algum comentário a fazer, Lucas? Ou tá tranquilo? Não acredito que seja isso. A gente já falou sobre o final das aulas, né? Sim, no começo. Tá certo, então. Vai ser basicamente isso, pessoal. A gente só vai finalizar a ferramenta do Sheets e vai iniciar as outras duas ferramentas que a gente precisa apresentar, que é o Keep e o Apresentações, e então vai ser finalizado o curso no dia 30 de junho, tá certo? Só relembrando. E pessoal, alguém gostaria de fazer uma última pergunta ou tirar alguma dúvida antes da gente finalizar o conteúdo de hoje? Ok. Assim que a gente subir essa aula lá para o YouTube, a gente vai disponibilizar ela para vocês também no Classroom,
Quem tiver dúvida pode estar assistindo ela de novo. E principalmente fazer o exercício que eu vou postar, beleza? Eu vou estar passando para vocês aquele exercício da. Como é que é o nome? Folha de pagamento, beleza? E aí vocês façam. Vou deixar também aquele de. Como é que é o nome? A matéria para vocês da Fórmula C. No mais é isso, pessoal. Desejo a todos vocês uma boa noite. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. No mais é isso. Fiquem com Deus. Certinho. Bom final de semana, pessoal. Fique com Deus e até semana que vem. Boa noite, com Deus também.